da semana: Breno Ranieri Mota, Elza Seixas Souza, Virlândia Gomes de Azevedo, Maria do Socorro de Souza, Ranieri Gonçalves Eleutério, Alain Rival Fernandes, Cleusíbia Picanço da Silva. Aniversários de casamento: Marilda da Silva Ferreira e Adelindo Ferreira dos Santos. Priscila Franco Ribeiro e Raimundo Ferdinando Ribeiro. Recuperação de saúde: Maria Clara Monteiro Rodrigues, Maria Perpétua França de Matos, Eládio Soares Pedroso, Arlene Amazonas Maciel, Célio Luiz Picanço de Matos, Maria Pureza Mota, Guilherme Marcos da Rocha, Rui José Guimarães Cardoso, Hermínia Leão Cardoso, Carla Patrícia Vieira da Silva, Laurigeisel Duarte Vasconcelos, João Tadeu Picanço da Silva, Rosilete Monteiro da Silva, Valdinelson Gomes Costa, Donatila Costa dos Santos, Maísa Naniele dos Santos Costa, William Costa dos Santos, Jarliane Monteiro dos Santos, Noemi Serique Santos, Afonso José Barbosa, Aloísio Baques, Paulo Laurita Elbalde, Arita Elbalde, Nete dos Santos, Pâmela Maísa Furtado, Maria Rosinete Barbosa, Iani Barbosa, Maria Salete Costa dos Santos, Nilcilene Leão da Rocha, Maria Dícia dos Santos Reis, Raimundo Solano Pereira Franco, Rosana Matos, Padre Francisco Aparecido Silveira, Antônio Marcos Ribeiro da Silva, Márcio Mourão Ramos. Por uma graça alcançada, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Falecidos: Eliton Garcia, Simone de Fátima Soares Almeida, Ataliba Garcia, Antônia Gomes da Silva, Isabel Santos de Castro, Terezinha da Silva Giuseppe, Brenda Ebraim, Maria dos Anjos Picanço, primeiro ano, Raimundo Mendonça, João Evandro Mendonça, Thelma Sirotô, Elton Cardoso de Brito, Sâmela Tayara Alves dos Santos, Maria Luísa Alves de Brito, Amanda do Rego Andrade, Ildimã Melo da Silva e José Coelho de Andrade, e por todas as almas do purgatório. Irmãos e irmãs, celebrando este quinto domingo da Páscoa, contemplamos o ressuscitado, que se manifesta como a videira verdadeira. Nós, seu povo, somos seus ramos. Permanecendo no Senhor, celebramos este dia santo. Mergulhemos no mistério de Cristo, que nos alimenta com sua palavra e com a sua presença viva, pois Ele está no meio de nós. Iniciemos nossa celebração. Cantai ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou. Fiéis e justas são as obras de suas mãos, imutáveis todos os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos dos séculos, estabelecidos na retidão e na verdade. Cantai
ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. A todos que nos acompanham pela página da Pascom no Facebook. Queremos assim, em sintonia, nesta tarde, trilhar este quinto domingo da Páscoa, o domingo em que celebramos Jesus como a verdadeira videira, da qual fazemos parte desta grande comunidade. E assim queremos trilhar a nossa caminhada de vida cristã com as intenções apresentadas em nome da comunidade, mas também as intenções que cada um traz no seu coração, que nós possamos apresentar a Deus neste mês mariano, início de maio. Queremos pedir a intercessão de Maria, Nossa Senhora das Graças, para que juntos possamos trilhar esta caminhada de fé. E assim queremos juntos, reconhecendo a nossa fragilidade humana, os nossos pecados, pedir perdão a Deus através do nosso ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus de infinita bondade, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos conduza na alegria e na paz, à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, Nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos remistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltem para o pó o louvarão. Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, a ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois o meu
Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim, eu em vós edificardes o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos assim celebrando o 5º domingo da Páscoa. Estamos trilhando este tempo do qual nos aproxima da festa de Pentecostes, quando Cristo envia assim a força do Espírito Santo sobre a comunidade dos apóstolos, enviando-os em missão. E isto faz com que nós possamos nos lembrar do Evangelho de Mateus, no seu último capítulo,
quando Jesus diz: ide pelo mundo e anunciai a boa nova a todos os povos. Para que este anúncio pudesse acontecer, Jesus foi constituindo a comunidade cristã na unidade e na comunhão fraterna, sendo elemento de elo aquele que ele coloca para governar a origem da igreja, o apóstolo Pedro. E assim, com as chaves, Pedro, em nome do Cristo, por isso que é vigário de Cristo aqui na terra, conduz assim o rebanho do qual Cristo nos lembrava no domingo passado: haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é uma dimensão muito importante da unidade e da comunhão na diversidade, que é elemento fundamental da igreja. Nesse sentido, então, o livro dos Atos dos Apóstolos nos apresentam justamente o início da comunidade cristã a partir da ressurreição do Cristo. Por isso que, neste tempo pascal, as leituras nos direcionam para compreender, a partir dos evangelhos e a partir, em especial, do livro dos Atos dos Apóstolos, a dimensão da construção da comunidade cristã. Esta comunidade faz com que nós possamos perceber a unidade, não na dimensão da igualdade, mas na dimensão da diversidade. Por isso que, quando podemos olhar e pensar em Pentecostes, os dons dos Espíritos, é justamente para esta diversidade. A comunhão, que é a unidade, e os dons direcionados para a diversidade desta união e desta comunidade que faz com que o anúncio do Evangelho seja anunciado nos 4 cantos da terra, assim podemos dizer. Por isso que a igreja, ela é una, e ao mesmo tempo ela traz nessa unidade a sua diversidade, porque ela nasce pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá diversos dons e carisma, e é isso que faz com que nós possamos olhar a igreja na sua diversidade. Por isso as diversas pastorais, por isso os diversos movimentos religiosos, por isso os diversos grupos, por isso as diversas atividades que a igreja exerce, na unidade, porém na diversidade do qual se anuncia. E assim que nós vamos compreendendo, diante de tudo isso, a dimensão da videira. A videira é a dimensão desta unidade. Diz assim o início do Evangelho: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Então esta unidade, esta comunhão, se faz justamente nessa dimensão do que Cristo nos apresenta: a videira que alimenta. Deus é o agricultor, Cristo é a videira, os ramos somos cada um de nós, alimentados pelo Cristo, pela palavra, pela Eucaristia. E para que nós, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, possamos dar frutos, e diz aqui que é para dar frutos verdadeiros, é importante então testemunhar tudo aquilo que recebemos do Cristo. Testemunho de amor, o amor que se transforma em fraternidade, em solidariedade, em gestos concretos de amor, pois assim está na carta de São Paulo. Este é o seu mandamento, na carta de São João, na leitura da primeira carta de São João, que diz: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de Jesus, do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu, que nos amemos uns aos outros. E o mandamento que Ele nos deu é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor Jesus. Então, o fundamento do nosso testemunho de vida cristã é o mandamento do amor. E este mandamento se faz na igreja unidade, na igreja comunhão, na igreja diversidade.
Evidentemente que aquele que não está em unidade, não está em comunhão, aquele que não dá o testemunho de vida, não pode produzir frutos. E aí Jesus fala do galho, do ramo seco. O ramo seco está ali, mas não está conectado com a videira, não está recebendo verdadeiramente todo o sumo da videira. Por isso que o próprio Evangelho aqui diz que tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento aparente. É como o galho seco da videira. O galho está lá, mas ele não faz parte, ele não está produzindo fruto, é um galho morto. E por isso que Jesus chama a atenção, é preciso que aquele que está ligado à videira, ao galho, possa produzir frutos. Em outra passagem bíblica, Jesus fala desses frutos que é 30, 60, 90 por um. Então é preciso testemunhar, ter uma vida verdadeiramente cristã, nessa dimensão de unidade e de diversidade, de comunhão. E a igreja, ela vai trilhando este grande desafio, o desafio de manter a unidade e a comunhão na diversidade com Cristo, que é a videira, Ele que nos alimenta. E é muito importante compreender justamente essa dimensão da igreja, principalmente no período pascal, porque é o período que a reflexão se faz a partir do Cristo ressuscitado, na dimensão da construção do início da comunidade cristã, do início da igreja. E aí podemos compreender nessa diversidade que faz a unidade, do qual todos nós estamos ligados, é perceber, por exemplo, que nós temos dois credos. Nós temos dois credos que unem o Ocidente e o Oriente como uma única igreja católica apostólica romana. Nós rezamos sempre a profissão de fé, e a profissão de fé do rito latino, nós rezamos também a que veio antes do rito latino, que foi do rito oriental, a profissão de fé constantinopolitana, da qual nós rezamos em missas especiais. Então nós temos dois credos, sendo que é uma só igreja. Aí está a beleza da diversidade. Assim como nós temos, por exemplo, dois códigos de direito canônico. Dois códigos de direito canônico, os dois códigos aprovados pelo Santo Padre São João Paulo II, por exemplo, o código para o Ocidente e o código para o Oriente. Então aí está a unidade da igreja. Então esta unidade na diversidade. E se nós pensarmos nos ritos, nós temos 24 ritos. O rito latino, do qual nós celebramos a Santa Missa, é um rito entre os 24 ritos que nós celebramos, sendo uma só igreja, una, católica, apostólica, romana. Aí está a diversidade da nossa igreja, né? Então, por exemplo, morando em São Paulo, celebrei com os maronitas, por exemplo, que é um entre os diversos ritos. Celebrei com os gregos, por exemplo, que é um entre os diversos ritos católicos na nossa igreja. O rito bizantino entre os 24 ritos que fazem parte da nossa igreja católica apostólica romana. Então vejam que é essa diversidade que faz com que nós possamos olhar a videira. A videira é com muitos ramos, todos produzindo os frutos, e sendo ela como um todo o Cristo. A videira é o Cristo, e os ramos somos todos nós, igreja, comunidade. Que nós possamos assim compreender com as palavras do Cristo a dimensão de estarmos ligados à videira, não apenas com palavras ou de boca, mas com toda a alma, com todo o sentimento, com todo o entendimento, pois é assim que Cristo fala do mandamento. Aqui na carta de São João, ele diz no início: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Então vejam que não podemos ter uma vida cristã aparente, mas verdadeiramente é importante testemunhar o Cristo na nossa vida, a partir do mandamento do amor. Só assim podemos compreender outras passagens bíblicas
em que Jesus nos alerta para esta relação aparente. Quando alguém diz Senhor, Senhor, Jesus adverte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que põe em prática a minha palavra. Aí está a dimensão da prática, do testemunho de vida cristã, que nós possamos verdadeiramente compreender nas palavras do Cristo, a partir da videira, do qual é importante estarmos ligados intimamente com Cristo, no testemunho de amor, que é o mandamento que Ele nos dá, para que possamos verdadeiramente alcançar o céu, e não sermos uma videira seca, do qual o destino é ser queimado no fogo eterno. E aí vamos concluindo, lembrando desta imagem da videira. A nossa região não é uma região onde a gente vê todo dia uma videira, mas quem estiver passando lá pelo estacionamento da catedral, lá tem uma videira. O Dom Irineu está cuidando inclusive desta videira, já tem uvas que estão até amadurecendo, mesmo no nosso clima seco, né, quente, que foi plantado há tempos atrás, e a videira está muito verde, com muitos ramos, e já está dando frutos. A gente tem que estar lá vigiando, porque como já as uvas já estão amadurecendo, já tem gente querendo apanhar as uvas do bispo, né? Aí ele sempre pede: olha, bora ficar de olho na videira. Então é só para a gente imaginar a videira, que não é uma planta comum, que é as uvas como planta, né? A fruta é muito comum para nós, mas o plantio não tão comum, devido à nossa região, né? Porém, com esta imagem da videira, dá para a gente entender a realidade do Cristo, dá para a gente entender a realidade do agricultor da sua época e dos dias atuais. E com essas palavras de Cristo, o que Ele quer nos dizer? A videira como sinal de unidade, como sinal de conexão, como sinal de dar frutos, frutos alicerçados no mandamento. Na igreja unidade, na igreja comunhão, mas a igreja na sua diversidade. E aí é que está a beleza da igreja, que faz com que nós possamos assim anunciar a boa nova a todos os povos, porque tudo pode ser adaptado sem que o essencial seja assim distorcido, mas pode ser direcionado naquilo que o Cristo nos pede, o anúncio da boa nova a todos. Que nós possamos assim, caríssimos irmãos e irmãs, nesta certeza, professar a nossa fé de pé, para que juntos possamos estar junto à videira, como aquele galho que dá fruto e frutos verdadeiros. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces e orações. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Concedei à vossa Igreja, o Deus, permanecer sempre unida ao seu Senhor, para que nada impeça de produzir frutos de vida, de justiça e de fraternidade no meio do mundo, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Que vejam para a vossa glória e para a edificação do vosso reino os frutos que produzimos pela nossa união com Cristo ressuscitado. Nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Fortalecei os missionários e missionárias de vossa Igreja, para que os desafios que a missão lhe apresenta sejam superados pela confiança e pela constante permanência em Cristo, a verdadeira videira,
nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Atendei, Pai Santo, as nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e sangue de Jesus, nosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Irineu, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo bem e graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
unidos à videira que é o Cristo Senhor, juntos como comunidade de vida cristã, juntos alicerçados no mandamento do amor, rezemos a oração que o próprio Cristo Jesus assim nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ao seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Vamos saudar o nosso irmão, nossa irmã do nosso lugar com um aceno, desejando muita paz aos nossos irmãos aqui presentes. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim, quem permanece em mim, dará muito fruto. Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim, quem permanece em mim, dará muito fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim, quem permanece em mim, dará muito fruto.
assim vós também, se não estiverdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim, quem permanece em mim, dará muito fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora e secará. Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim, quem permanece em mim, dará muito fruto. Se estiverdes unidos a mim, pedi o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim, quem permanece em mim, dará muito fruto. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles que a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, neste domingo, quinto domingo da Páscoa, Padre Sidney celebrou, ainda vai celebrar a missa da noite na catedral, e eu vim aqui na comunidade, celebrei de manhã e agora, neste finalzinho de tarde, início de noite. Vamos sempre fazer isso na medida do possível, uma vez por mês pelo menos. O vigário, ele que é vigário da catedral, atendendo lá, e a gente, como cura da catedral, vindo até aqui também, já visitei a secretaria. E assim a gente vai trilhando esta comunhão de unidade da nossa paróquia, comunidade da Catedral e comunidade das Graças. Queremos agradecer a participação de todos nesta santa liturgia e, unidos à videira que é o Cristo Jesus, poder dar o nosso testemunho de vida cristã a partir da palavra e da Eucaristia. Que nós possamos assim pedir esta bênção a todos os presentes aqui e pedir esta bênção em sintonia com a página da Pascom, Facebook da comunidade. Que esta bênção seja estendida a todos, em especial os mais fragilizados, os doentes, os enfermos, idosos e crianças, neste tempo de pandemia. E que possamos trilhar bem este mês de maio. É um mês mariano, com uma liturgia belíssima, de dedicação a Nossa Senhora, como Nossa Senhora de Fátima, onde a comunidade já se prepara para a festa do dia 13 de maio.
Vamos assim pedir a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora das Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Nossa Senhora das Graças, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Amoroso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, vamos em paz. Que o Senhor da vida vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma abençoada noite e uma ótima semana. Regina Celi, letare, alleluia. Queaque meruisti potare, alleluia. Resurrexit, sicut